Paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Opinião de Louco. E galera, eu vou falar sobre uma polêmica enorme que está havendo sobre a Ubisoft e a galera ativista dos direitos sociais na internet, que já correm para se vitimizar e para cancelar todo mundo, já estão querendo cancelar a Ubisoft e o jogo Elite Squad. Será que eles estão certos? A Ubisoft realmente foi racista, fascista, merece ser cancelada? Vamos analisar esse caso juntos aqui, falando sempre as verdades segundo a minha opinião. Quem gosta de ver meu conteúdo, concorda com a opinião, seja bem-vindo. Quem não gosta tem todo o direito de discordar, mas procure informações. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino, principalmente se você já conhece o meu canal, o meu conteúdo. Se inscreve, ativa o sino aí e comenta o que vocês acham, comentem o que vocês acham disso tudo aí, tá? Depois de ver esse vídeo. Mas vejam o vídeo que eu trago bastante informações aí para vocês. Mas vamos lá, sem mais delongas, ao assunto aqui. Ok, tuitaram aí, né? Nesse jogo, literalmente, comandar uma força militar para matar integrantes do movimento igualitário. Olha só, o jogo é sobre comandar forças militares para matar integrantes do movimento igualitário que lutam por mudanças como Black Lives Matter. Eles já estão dizendo que o jogo é para matar integrantes de movimentos sociais como Black Lives Matter. E até um personagem com referência ao BOP, boicotem o jogo, a Ubisoft, etc. Muitas pessoas concordaram com esse Twitter. Eu vou mostrar o trailer, vou analisar e vou mostrar muitas verdades inconvenientes que esses justiceiros do Twitter não gostam de escutar, mas é a minha opinião. Vamos ver se eles vão ser fascistas para aceitar ou não o meu argumento, para pesquisar ou não se o que eu estou falando é verdade ou não, porque fascista é só os outros, né? Eles adoram sair correndo para cancelar. Vamos analisar tudo aqui direitinho, ok? Então vamos. E já estavam dizendo que realmente o jogo colocou como vilão os movimentos sociais. Teve gente que replicou esse Twitter dizendo que a Ubisoft colocou os movimentos sociais como vilões no jogo. Então por isso a Ubisoft era fascista. É verdade ou não? Vamos analisar. Então o trailer aí mostra que no mundo onde você tem muita pobreza, desigualdade social, então você tem protestos sociais ali, tá aqui os protestos sociais e forças governamentais tentando manter a ordem. É isso que está fazendo ali. Mas é claro, coloca de uma maneira pesada o cara aqui com não é rifle, eu não conheço a arma direito. Fuzil, se eu não me engano, né? Então, tá ali, né? E será que realmente o jogo é para lutar contra esses movimentos sociais? E você vê ali até uma mulher com o punho erguido para cima, que isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, entendeu? E o trailer já mostra que ali no meio disso tudo, nas sombras, lá no fundo escondido, é uma metalinguagem. Uma metalinguagem para mostrar, tá passando a ideia que por debaixo dos panos, escondidos, você tem uma organização chamada Umbra, ou seja, tá na sombra essa organização que tá manipulando os movimentos sociais, ok? E eu já vou dizer o que eu acho disso tudo, tá? Então, escutem o meu argumento antes de tirar qualquer conclusão, beleza? O pessoal que adora lutar contra o fascismo, não seja fascismo e escute meus argumentos. A sua verdade é tão frágil que você não pode escutar meus argumentos e examiná-lo para ver se tem coerência ou não? Então escuta os meus argumentos. Então tá lá. Aí mostra essa Umbra manipulando os movimentos sociais que usam o símbolo ali do punho cerrado para cima. Esse símbolo não foi usado somente pelo Black Lives Matter. É usado desde a época dos Panteras Negras. Eu, particularmente, sempre fui muito a favor dos movimentos sociais. O movimento dos Panteras Negras, que foi pioneiro pela defesa dos direitos sociais dos negros na sociedade. Black Lives Matter, que protestou contra o assassinato do George Floyd, aquele homem negro que foi morto de maneira covarde, brutalmente, por um policial branco. Foi um absurdo aquilo que aconteceu, né? Então, eu sou a favor, sim, não de algumas coisas que fizeram.
Como, por exemplo, uma coisa é você protestar contra a covardia que fizeram com George Floyd. Foi horrível. Foi covarde, foi um absurdo. Outra coisa é sair quebrando tudo e depredando tudo, roubando, fazendo, depredando, fazendo vandalismo e saqueando, roubando, porque mataram George Floyd, que foi um absurdo. Um crime não justifica o outro. Foi tão errado e absurdo matar o George Floyd quanto foi saquearem lojas e depredarem de pessoas inocentes que não tem nada a ver com esse assunto. E a galera que chama os outros de fascista fica caladinho com isso. Porque fascista é só os outros. Fascista não é quem foi depredar e saquear a propriedade alheia de pessoas inocentes que não tinha nada a ver com a morte do George Floyd. E aí? Cadê o fascista agora? Cadê o argumento? Desculpa, tá tudo errado. O policial criminoso, assassino, branco que matou o George Floyd tá errado, tem que ir pra cadeia. Se não deve ter, já deve ter ido. Se não foi, foi uma injustiça, porque tem que pagar pelo crime. Como as pessoas que depredaram e saquearam, protestando contra esse crime. Cometer crime para protestar não é lutar pelos direitos sociais. Cometer um crime para protestar contra outro crime, vocês acham que é a maneira certa? Socialmente? Ou é a maneira fascista? Beleza, mas o fato é que o punho cerrado se transformou e sempre foi, que nem eu já disse, desde a época dos Panteras Negras, como símbolo de movimentos sociais. E por isso o artista da Ubisoft colocou aí para representar a luta, esses grupos que lutam pelos direitos sociais. Mas o vilão desse jogo não é os movimentos sociais que usam o símbolo do punho cerrado, que estão certos em lutar pelos seus direitos sociais. Eu apoio os movimentos negros que lutam pelos direitos dos negros, contanto que não politizem. Uma coisa é você lutar pelos direitos dos negros, outra coisa é você politizar ou começar a fazer um preconceito ao contrário. Começar a ter preconceito quem é branco, por exemplo. É tão errado ter preconceito contra quem é branco, amarelo e vermelho ou negro. Porque não é a etnia que define o caráter e o valor de uma pessoa. É o seu comportamento, suas atitudes, são os seus valores. A sua moral que define o caráter de uma pessoa. Não é a cor da pele e a etnia, como também não é a sexualidade. Os movimentos LGBT têm todo o direito de lutarem pelos direitos dos LGBTs, que merecem todos os direitos sociais de quem é hétero. Mas quando começam a politizar, manipulados pela esquerda comunista, agora virou teoria da conspiração. Será que virou? Eu desafio você a ver esse vídeo todo. Se a sua verdade é tão frágil que você não vai poder escutar meus argumentos, então eu desafio vocês a verem esse vídeo todo. Então essas forças que existem por detrás, que manipulam esses direitos de movimentos sociais, existem, como nesse jogo aqui. É a arte imitando a vida. O movimento LGBT, que eu estava falando, tem todo o direito de lutar pelos seus direitos sociais. Mas não politiza, não seja manipulado por movimentos políticos. Continue lutando pelos direitos dos LGBTs. Desculpa se eu esqueci alguma outra sigla, é que eles sempre mudam, acrescentam alguma coisa e eu não acompanho o suficiente para decorar. Mas vocês entenderam. Assim como o direito das mulheres. As mulheres têm todo o direito de lutar pelos seus direitos. Mas não começa a descriminalizar os homens, os brancos, os héteros, para lutar pelos seus direitos. E não sejam manipulados pela política. Se não for assim, se vocês não forem discriminar o próximo e não forem manipulados pela política, de qualquer lado, eu apoio e vocês têm todo o direito de lutar pelos seus direitos políticos. Eu acho mais do que certo para ajudar a sociedade a evoluir,
para que as pessoas sejam tratadas como pessoas, independente da sua etnia, da sua orientação sexual, do seu gênero, sejam respeitados todos iguais como pessoas. Mas tudo bem, vamos voltar à polêmica aqui, tá? E tem muita coisa, muita verdade para falar nesse vídeo. Vamos ver se o pessoal que chama os outros de fascista vai aguentar ver esse vídeo até o final e examinar meus argumentos, pesquisar para ver se aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Porque eu não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo, porque eu sei que é verdade. Então vamos nessa. Então aí, beleza, tem o punho cerrado, que representa os movimentos de luta sociais no jogo, que não são o vilão do jogo. O vilão do jogo é a Umbra, que manipula esses movimentos. Mas o pessoal já se vitimizou no Twitter dizendo que o jogo era para lutar contra os movimentos sociais. Desculpa, é vitimismo. É falta de interpretação. É falta de ver realmente o que está acontecendo. Vamos lá, vamos continuar. Aí vai indo. Aí como combater essa ameaça da Umbra, né? E aí até mostra aqui, ó. Peraí. Olha lá, ó. O próprio jogo mostra aqui. How to combat Umbra Trait. Como combater a ameaça da Umbra. Mostrando que o jogo é para combater a Umbra. Uma organização fictícia que manipula os movimentos sociais. A arte imitando a vida. E eu já vou explicar o melhor porquê. Aguarda aí nesse vídeo, que vai dar o que falar. Tá vendo como o jogo não é para combater os movimentos sociais, como já estavam se vitimizando no Twitter? Beleza, vamos lá, vamos continuar. E aí eles formam um time de elite, que é o Elite Squad, que tem vários personagens da Ubisoft, tá, de vários jogos, para combater a Umbra e não os movimentos sociais. Aí dizem que esse aí, o Caveira, é uma referência ao Bop, pode até ser, mas ele é um personagem dos jogos da Ubisoft. Beleza? E aí foi a polêmica. A Ubisoft já disse que vai retirar o símbolo do punho cerrado, já que está causando tanta polêmica, e os justiceiros da internet já correram, né, para dizer que não adianta só tirar o nome, o jogo todo é baseado numa teoria da conspiração da direita. Será mesmo? Vamos analisar isso? Primeiro eu gostaria de lembrar vocês sobre Manuel Cafferty. Esse homem aqui, nos Estados Unidos, trabalhando acho que na companhia de água e luz, uma coisa assim, ele estava num dia lá, e aí ele tem a mania, estava dirigindo com o braço do lado de fora, aí ele fez assim, ele tem mania de fazer isso assim, entendeu? E aí um ativista de movimento social, militante do Twitter, justiceiro do Twitter, viu ele fazendo isso e disse que isso era um símbolo da supremacia branca contra os negros, xingou ele foi xingado, estou resumindo para vocês. Ele foi xingado, xingou de volta, nem estava entendendo o que estava acontecendo. Aí esse cara pegou a foto dele fazendo isso, que era uma mania que ele tinha de fazer com a mão, e já saiu expondo ele no Twitter, dizendo que ele era um supremacista branco, racista, e marcando a empresa que ele trabalhava. Resultado, esse homem, que não é supremacista branco, que não fez isso por causa de racismo, perdeu o emprego em 2 horas. É isso que vocês fazem. E quem é o fascista nessa história? Eu desafio vocês a responderem. Quem são os fascistas que saem correndo para cancelar pessoas inocentes na internet? Às vezes merece, às vezes é inocente, mas a galera atira primeiro e pergunta depois, entre aspas, né? Figura de linguagem. Cancela o cara primeiro, depois verifica. E foi o que aconteceu. Cancelou esse cara aqui, os amiguinhos justiceiros sociais do cara que postou isso no Twitter já saíram para cancelar o cara, marcaram o chefe dele, a empresa dele, tudo, o cara perdeu o emprego. E aí? Quem é que foi o fascista? Foi justo? Foi certo? Vocês deveriam repensar toda vez que vocês saírem correndo para cancelar uma pessoa ou uma empresa como a Ubisoft.
que vocês já estão se vitimizando, dizendo que ela fez um jogo para combater movimentos sociais e dizendo que o vilão do jogo são os movimentos sociais. E já querendo cancelar a empresa. Ou seja, cancelam primeiro e perguntam depois, vão examinar depois a situação, né? Que nem foi nesse caso aqui. Então quem são os fascistas? E será que essa galerinha que corre para cancelar os outros na internet, pessoal de esquerda, por qualquer motivo, eles é teoria da conspiração? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu sou direita conservador. Não tenho direito de ser direita? Vocês vão me cancelar porque eu sou de direita? Quem é o fascista aqui? Quem está destruindo e acabando com a vida dos outros na internet, correndo para cancelar? Ou quem está expondo as suas ideias com argumentos na internet? Eu, por exemplo, sou de direita e eu não sou bolsonarista. Para mim, o Bolsonaro ele cometeu foi um estelionatário político que enganou as pessoas dizendo que ia lutar contra a corrupção e demonstrou ser mais um corrupto. Principalmente os filhos dele, no caso da rachadinha, dos cheques da mulher dele e várias outras coisas. Se uniu com o sistema corrupto e tá lá o Bolsonaro unido com o sistema corrupto. Eu não tenho político de estimação, muito menos criminoso. E Bolsonaro e seus filhos já se demonstraram ser mais do mesmo nesse Brasil governado por corruptos e ladrões. E eu sou de direita conservadora. E aí? E agora? E não sou bolsonarista. Vão me rotular? Vão me cancelar? Estão entendendo como o pessoal exagera, se vitimiza? E será que o jogo é baseado em teoria da conspiração? Agora que o vídeo fica bom. Será que é? Vamos ver aqui. Vocês já ouviram falar do Foro de São Paulo? Se não ouviram falar do Foro de São Paulo, recomendo ver esse vídeo aqui do Diego Rox, que é de direita e ele não é bolsonarista também, que ele explica o Foro de São Paulo. Ah, o Foro de São Paulo é uma teoria conspiracionista contra a esquerda. Não é não, meu amigo. O Foro de São Paulo foi criado por Lula e Fidel Castro para implementar uma grande pátria comunista no Brasil, tá? Inclusive, um dos que estavam lá respondendo, porque eu tuitei aquele tweet que eu mostrei no início do vídeo, um dos que estavam respondendo no meu Twitter usava uma arte que tinha o Che Guevara, o Stalin, o Mao Tse-tung, todos ali os líderes comunistas. Depois diz que não é comunista. Esse pessoal de esquerda não é mais ligado ao comunismo. Então, o Lula, junto do Fidel Castro, criaram o Foro de São Paulo, porque o Fidel Castro não estava mais recebendo dinheiro da União Soviética depois que caiu o Muro de Berlim. E foi uma forma do Fidel Castro conseguir dinheiro, do nosso dinheiro, na América Latina, e implementar uma pátria comunista. No Brasil e em todos os outros países. Ah, é teoria da conspiração? Eu desafio você, que fica chamando todo mundo de fascista, a pesquisar sobre o Foro de São Paulo. Veja, desafio você a ver o vídeo do Diego Rox para ver se Foro de São Paulo é teoria da conspiração. Ah, não, e por que isso tem a ver com esse vídeo aqui, com a Umbra, com a Ubisoft? Já chego lá. Pesquisa, escreve Foro de São Paulo no YouTube e começa a pesquisar. Vocês vão encontrar até um vídeo do Lula explicando a estratégia do Foro de São Paulo para chegar no poder. O próprio Lula falando que o Foro de São Paulo existe. É teoria da conspiração agora? O próprio Lula falando que existe? Pesquisa. Acha que é teoria da conspiração? Pesquisa a fundo o que é o Foro de São Paulo, se existe ou não. Eu desafio vocês. Vamos lá. E aí o Foro de São Paulo e os governos esquerdistas começaram a dar muito dinheiro para os movimentos, para as ONGs de movimentos sociais, como os direitos dos negros, dos LGBT, das mulheres, que têm todo o direito e estão certíssimos em lutar pelos seus direitos sociais. Eu apoio totalmente. O que eu não apoio é eles receberem dinheiro público para se transformarem em militantes políticos. Ao invés de lutar pelos seus direitos sociais, eles ficam usando o dinheiro público que receberam dos governos de esquerda para defender
politicamente o esquerdismo e o comunismo. Essa é a verdade. Né? Até tem um grande financiador do movimento de esquerda, que é o Jorge Soros. Tá aí outro vídeo do Diego Rox, que eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Eu desafio você que é de esquerda, que fica cancelando todo mundo na internet e chamando todo mundo de fascista, assistir esse vídeo do Diego Rox para ver se é verdade ou não que Jorge Soros fica financiando movimentos de esquerdas e ONGs que lutam pelos seus direitos sociais, justamente para que essas ONGs sejam manipuladas para virarem militantes políticos. Isso que eu acho errado. Não lutar pelos seus direitos sociais, que eu acho certíssimo. Ah, Jorge Soros não existe? Pesquisa Jorge Soros no YouTube. Tá aí, ó, Jorge Soros e a nova ordem mundial, Jorge Soros, o multibilionário que influencia a velha política. Tem tanta coisa aí sobre Jorge Soros, basta pesquisar. Então, gente, tá claro que é o seguinte, esse jogo da Ubisoft, deixa eu voltar aqui, é simplesmente a arte imitando a vida, que eu considero jogos obra de arte. No mundo real, existem forças políticas, principalmente de esquerda e comunistas, que manipulam movimentos sociais para que, ao invés deles lutarem dignamente pelos seus direitos sociais, que eu acho correto, eles se transformarem em militantes políticos da esquerda. E esse jogo da Ubisoft reflete isso. É a arte imitando a vida. A verdade do eu. Nesses fascistas do Twitter que correm para cancelar todo mundo. A verdade do eu. Porque foi ali na veia, na lata, o que a Ubisoft fez. Simplesmente. E no jogo da Ubisoft é para cancelar a Umbra, essa força que está nas sombras manipulando os movimentos sociais. Não é para combater os movimentos sociais. Entenderam? Então agora eu desafio vocês a pesquisarem. Desafio vocês a se informarem. Pesquisem. E aí, deem sua opinião. Depois de vocês pesquisarem e verem se o que eu estou falando é verdade ou não. Beleza? Quem gostou, dá aquele like, comenta aí no vídeo, galera. Beleza? Porque eu sei que a galera da esquerda vai querer me cancelar, vai chorar demais com esse vídeo aqui, porque eu falei várias verdades nele sobre esse assunto todo, que muitos não têm coragem de falar, porque na verdade vivemos a ditadura desses fascistas justiceiros do Twitter do politicamente correto. Nós vivemos essa ditadura e eles acusam os outros do que eles são. Eles adoram chamar os outros de fascistas. Mas fascistas são eles que correm para destruir as vidas e as reputações das pessoas na internet. É a verdade. Pesquisem, comentem, examinem. Muito grato pela audiência. Dá aquele like, ativa o sino e até o próximo vídeo aí. Valeu!